Olá! Hoje a gente vai fazer um resumo de como foi a primeira semana do Sínodo do Paramazônia que está sendo realizado aqui no Vaticano. Ao meu lado, Silvonei José, diretor da Rádio Vaticano, vai nos ajudar a então relembrar quais foram os principais pontos tratados nesta primeira semana. Silvonei, vamos relembrar para o pessoal o que é exatamente o Sínodo do Paramazônia. Sabemos que o Sínodo faz parte da tradição da Igreja, é convocado pelo Papa, é o Papa quem convoca o Sínodo, é um instrumento que o Papa usa para, numa reunião, na colegialidade, né? Sínodo significa caminhar juntos, e o Papa sempre convoca para determinados temas, assuntos e para aprofundar. O Sínodo é uma reunião, um encontro eclesial para consultas. Portanto, ele é consultivo e não deliberativo. Deliberação pertence ao Santo Padre, que depois, no final, pode fazer uma exortação apostólica, uma carta, enfim, ou não fazer nada. E a gente percebe que não são apenas os bispos e religiosos, tem leigos e, inclusive, cientistas. A abertura do sínodo, atenção a gente falar, nós podemos dividir o sínodo entre os padres sinodais. No caso desse ano, nós temos 185. Nós temos os peritos, ou seja, pessoas que têm uma experiência no determinado assunto que está sendo discutido. Os ouvidores, as pessoas que foram convidadas para também ouvir. E depois nós temos, dentro desses ouvidores, dos peritos, temos mulheres, homens, religiosos, religiosas, que não têm direito ao voto. Quem vota são os padres sinodais. Vamos aos assuntos mais tratados desta semana. Foi uma infinidade de assuntos, né? Vamos lembrar que o Sínodo tem a discussão religiosa, tem também a preocupação com o meio ambiente, com o social. Dentro da questão religiosa, se falou muito sobre a falta de padres na região amazônica, né? Isso é uma constante, que não precisamos fazer um sínodo para dizer que nós temos falta de sacerdotes na Amazônia, mas isso é consequência, porque aonde se criam espaços vazios, e essa é uma realidade nossa da Amazônia, uma realidade que está sendo discutida aqui no sínodo, quando nós temos espaços, quando a Igreja Católica, com seus sacerdotes não estão entrando nessas áreas o neopentecostalismo. Então, está sendo discutido muito isso de como criar uma presença maior da Igreja Católica através dos seus sacerdotes. Sabemos da dificuldade que tem na Amazônia devido a grandes distâncias, né? Esses dias nós estamos falando com um dos bispos, ele dizia para a gente que da catedral, onde está a sede, né, do bispo, até a última paróquia da sua diocese são 1.200 quilômetros. É a mesma coisa, para você ter uma ideia, nós moramos em Roma e temos uma paróquia em Paris. Seria mais ou menos essa a realidade. E é por isso que dificulta muito também essa questão. A questão logística é muito difícil, Manuela, porque quando a gente pensa na nossa realidade, sou do Sul, e posso dizer, a gente vai no Sul com uma certa tranquilidade de um lugar para o outro, 1 hora, 2 horas de carro. Tem bispos que levam 2 dias de barco para chegar em uma comunidade. É uma dificuldade que tem que ser levada em consideração, é uma dificuldade que o mundo tem que conhecer, porque você que está sentado no seu escritório com ar-condicionado, bonitinho, não tem ideia daquilo que representa a distância, a dificuldade de viver dentro de uma realidade como a Amazônia. Ouvi também de um outro padre, de um outro bispo, que dizia é necessário que a experiência missionária que os nossos padres tenham uma experiência também do pé no chão, ou seja, do pé no barro, que para ir à comunidade tem que sair da sua realidade. É a igreja em saída que pede o Papa Francisco. Participação das mulheres na igreja. O Papa também está preocupado com essa questão, né? O Papa é preocupado, mas eu acho que as mulheres são mais preocupadas ainda, porque nós tivemos numa das congregações as mulheres pedindo: Santo Padre, nos ajude a participar ainda mais da igreja. A participação feminina na Amazônia é fundamental. Muitas das comunidades que nós temos na Amazônia têm um culto dominical graças às mulheres. São elas que tomam a dianteira, são elas que conduzem o terço. Essa, como dizia uma dessas senhoras, a oração dos pobres, como diz também Francisco, a oração dos pobres que todos podem fazer. E são elas que vão puxando o marido, os filhos, para que se reze o terço. São elas as grandes catequistas da nossa Amazônia. Então, elas querem também, dentro dessa realidade, ter uma presença ainda maior, se é que já não tem. Muito bem.
E agora falando da parte de discussão de meio ambiente mesmo, ecologia, falou-se muito em ecologia integral, termo do Papa Francisco, e também de que está tudo integrado e que a gente precisa, para evangelizar, cuidar do meio ambiente. É uma lógica tão perfeita e tão normal de você fazer. Se eu cuido da floresta, eu estou cuidando do homem. Se eu cuido do homem, eu tenho que cuidar da floresta. Porque muitas vezes, no cuidado que a gente tem com o homem, a gente vai pisando a grama. No sentido de que tem um ditado africano que diz que quando dois elefantes brigam, quem perde é a grama, né? Porque eles ficam pisoteando. Então, esse é o cuidado que o Papa fala, dessa ecologia integral, que tudo está interligado. Quando nós cuidamos da floresta, da árvore, da água, né, dos animais, da fauna, da flora, nós estamos cuidando de nós mesmos e do futuro, das nossas gerações futuras. O Papa fala tanto disso. O que nós vamos deixar para as futuras gerações? Aquilo que nós estamos fazendo hoje, de repente não vamos ter a reação imediata, mas daqui a alguns anos, nós vamos colher aquilo que nós estamos semeando hoje. Ou não vamos colher aquilo que não semeamos. E essa é a grande advertência do nosso Santo Padre. Cuidar da casa comum. E quando nós falamos da casa comum, é onde todos nós vivemos. E já que precisamos cuidar da casa comum, destruir essa casa comum significa um pecado. E falou-se em pecado ecológico. Pois é, a gente fala tanto dos pecados que a gente faz diariamente, daquilo que vai contar para o confessor, né? Eu não confesso há tanto tempo, eu não vou na missa há tanto tempo. É hora de começarmos a pensar também nos nossos pecados ecológicos, naquelas faltas diárias que a gente faz contra a própria natureza e o nosso estilo de vida. O Papa insiste tanto na mudança do nosso estilo de vida, né? Porque nós temos um norte opulento e um rico pobre, né? Onde nós temos a obesidade e onde nós temos a má nutrição. Enfim, vivemos num país não, mas de um mundo onde essa desigualdade realmente é evidente. E vivemos também num país abençoado por Deus e bonito pela sua natureza que tem. Recordamos mais uma vez que isso é importantíssimo. O Papa fala de uma ecologia integral. E essa ecologia integral toca a nossa realidade, a todos nós. E como é que a gente vai responder isso? É a pergunta que o Papa lança todas as vezes que abre, né, um discurso sobre a Amazônia, que não é um problema de soberania. Ninguém está falando de soberania, se é do Brasil ou não é do Brasil. Sabemos que nós brasileiros temos a nossa Amazônia e a nossa Amazônia é brasileira. Ponto final. Não é disso que estamos falando. Estamos falando dessa interligação, né? Norte, sul, leste e oeste, que temos que defender a existência dessa floresta, dessa Amazônia e principalmente dos povos que lá habitam. Silvonei, muito obrigada pela sua participação e por todos os esclarecimentos. Obrigado a vocês. Bom trabalho, Manuela. E a gente continue aí com a cobertura do Sínodo para a Amazônia. Acompanhem todas as nossas produções aqui do Vaticano pelos canais da CNBB.